Notre Damers! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no segundo episódio do NotreCast, né? Que já tem uma coisa diferente, muito legal, que a gente saiu só do áudio para o audiovisual agora. Bom, neste episódio de hoje, para quem não sabe, Juliana Curvo, professora de interpretação e literatura, estou aqui com esses dois maravilhosos, ele, Vitor Marques, e ela, maravilhosa, incrível, Núbia Lopes. Já que eu estou com esses dois, já dá para a gente saber qual vai ser o tema da conversa de hoje, né? Que vai ser produção de texto, vai ser redação. Eu só estou aqui, assim, mediando esse bate-papo maravilhoso, né? E, para a gente começar, eu pensei em vocês falarem um pouco de vocês. Mas, assim, não falar aquilo que os alunos já sabem. Nossa! Falar aquilo que os alunos não sabem. Olha, que é difícil, porque eu acho que eles sabem tanto de mim. Ah, não, mas o que faz você ser uma pessoa tão especial, diferente, né? Na sua formação, sei lá, o que você tem de diferente? Minha mãe falou que eu era especial, mas assim, na minha formação, eu acho que o que faz, o que traz, acho que um certo diferencial é a minha formação em antropologia social, mestrado. Acho que isso fez uma grande diferença. E até porque eu trabalho com festa também, além de professor, eu construo narrativas para o Carnaval do Rio, estudo o Carnaval Carioca e agora o processo de doutorado, né, que eu estou em curso, indo para o 3º ano do doutorado em cultura contemporânea. Acho que muitos alunos não sabem disso, né? Que eu também sou estudante, publico, escrevo, o professor manda refazer. Então essa familiaridade com a redação, ela tem muito a ver também com a minha dinâmica acadêmica também. Acho que é por aí. Bom, eu sou a Núbia Lopes, né? Acho que todos sabem. O que faz diferença, né, dentro da minha habilidade? Primeiro que eu sou apaixonada pela redação. Então, já começa por aí. Estudar sempre. O professor não para de estudar nunca. Eu sou corretora, então eu estou o tempo todo lendo, o tempo todo refazendo, né? A neurociência na educação agora tem sido uma nova paixão e que tem me ajudado muito em relação a desvendar esse mundo da escrita com maior profundidade. Então, eu estou vivendo momentos, né, de maior intensidade com aquilo que eu já amo. Então, que lindo. Vem novidades por aí. Ai, que lindo. Eu falei que vocês eram especiais maravilhosos. E aí, agora sim, eu acho que dá pra gente começar, né, conversando. A gente já teve os exames, né, todos os mais importantes, digamos assim, do país. O que vocês acharam, né? Eu posso até dar uma palhinha do que eu achei, sei lá, da prova de linguagens. Eu acho que fazer um comparativo também é interessante, né? A gente olhar. Por exemplo, eu achei uma prova de linguagens que ela estava dentro do esperado sempre, né? Os alunos saem falando, eu acho ela muito pesada, mas eu ainda não vi essa prova de linguagens não ser pesada, ou seja, eu não vi ela ainda não ter texto. Então, quando os alunos falam para mim, por exemplo, Juliana, mas tem muito texto no seu simulado, é que eu ainda não vi essa prova não ter texto. Não sei se vocês já se depararam com isso, eu ainda não vi. Eu acho que ela estava dentro do esperado, eu acho que com autores que a gente trabalhou, nada de novo no front, né? Filme maravilhoso, inclusive indicado ao Oscar agora, estava vendo os indicados ao Oscar de melhor filme, nada de novo no front, então nada de novo na prova. Agora, eu falo aos alunos, e é interessante repetir aqui, ela vence pelo cansaço. Sim. Ela não é uma prova só. É uma prova que mexe com essa coisa física também, né? Com esse poder de concentração que o aluno tem. Um aluno, ele se prepara, ele consome conteúdos, né? Que eu falo consumir, que é no caso de consumir mesmo, né? Chega um momento em que o aluno fica completamente exaurido, né? No segundo semestre. Mas a gente vê que é um esforço físico, né? Além de mental. Aguentar todas essas horas de prova
depois no final ainda fazer uma redação, isso cansa mesmo, o aluno fica esgotado. Então, acho que a gente não está aqui dando dica, pelo menos por enquanto, mas eu acho que uma ideia interessante é que ao longo do ano, os alunos eles tentem criar um ambiente em que a simulação do momento de prova ela seja mais eficiente, né? Seja realmente um simular aquele momento. Exatamente. Né? Não dá para não se preocupar com isso, né? A questão do tempo, a questão do bem-estar físico e mental é fundamental, né? Para que o sucesso ele venha. Porque não vai adiantar dominar todas as 5 competências, né, Nubia? Sim, com não certeza. vai adiantar dominar tudo isso se na hora você estiver absolutamente desconcentrado, né? E a leitura ele é um ato físico, né? Você que está estudando neurociência, Núbia, você pode falar sobre isso. Ele é um ato físico, é como um treinamento físico, sei lá, de jogar tênis, jogar futebol. Na realidade, exatamente. Você tem que treinar o seu cérebro para que aquilo que você consiga desenvolver de uma maneira mais tranquila, né? Os alunos sempre, quando eu entro em sala, é a primeira coisa, professora, qual é o tema? Ou então, quando está chegando perto do Enem, professora, o que você acha do tema da redação? Né? Sempre digo a eles, olha, o que vocês menos devem se preocupar é com o tema. O tema, na realidade, ele é uma luz no fim do túnel. Pergunta para o tema. Eu sempre falo para eles, pergunte. A redação ela tem que ser namorada, apreciada. O tema, ele tem que te envolver, você tem que saborear aquele tema. Para que aí sim, dali, você consiga tirar a sua tese, que é o motor da sua redação. Então, o tema, ele te direciona o tempo todo. O aluno que é treinado, o aluno que faz, que pratica, que está habituado a namorar o tema, ele não vai ter dificuldades. Mas vocês não acham que exige, já que exige um treinamento de leitura, não sei, para a gente conversar aqui, uma certa maturidade dos alunos que ela não corresponde ao processo de amadurecimento deles mesmos durante, eu não sei, há uma sensação de, na hora da prova, exigir uma reflexão crítica que a gente na escola labuta com essa reflexão, né? Mas ao mesmo tempo a gente olha para eles e os sente extremamente imaturos. Eu tenho uma questão mais assim subjetiva, né? Então não é algo assim que eu tenha um estudo pragmático que diga, ó, de fato socorra, mas eu tenho uma sensação de que mais maturidade gera, né, mais confiança e a capacidade de entendimento do tema, do que fazer, do namorar o tema. Vai lá, qual os dois querem falar? Eu vou né? falar e depois eu deixo o Vitor falar. Essa questão da maturidade, ela é muito visível nos nossos alunos da Escola Notre Dame. Por quê? Nós começamos a trabalhar com os temas e com essas reflexões, porque o que o aluno precisa? Ler, escrever, refletir, ser crítico, analisar, né, e argumentar. Quando nós chegamos no 9º ano com os nossos alunos, nós já começamos a prepará-los para isso. Então, o que acontece? Quando o aluno chega no 9º, sim, ele está muito imaturo, ele está vindo de um 8º, fechando um ciclo, ele é tudo novo. Então, eles ficam assim, muitas vezes bravos. De novo esse gênero, de novo. Mas é um gênero que você vai percorrer N campos, né, depois. E o que eu percebo? Esse amadurecimento nos meus alunos dos 9º, no fim do ano, e mais ainda quando eles chegam no 1º ano. Sim. Por quê? Quando chega, o que eu vou instigando eles? A fazerem o Enem Trainee. Vocês precisam fazer Sim. o Enem Trainee. É a base, né, de um aluno que quer galgar algo. E aí, quando eu me deparo com alunos de 9º ano tirando 900 mais, como nós já tivemos, 920, 960, você percebe que esse amadurecimento vai muito do que o aluno faz para obter. Então, quando você quer obter um amadurecimento, a sua prática te leva a isso. Então, claro, o aluno do 3º ano, que é o aluno do Vitor, ele está muito mais preparado, ele tem mais amadurecimento.
né, Vitor? Eu acho que aí você pode falar é melhor bem que isso eu. mesmo. Até anotei a palavra aqui que eu acho importante nessa preparação para enfrentar a redação, né? Que vale 1000, né? Acho que é disciplina, né, Núbia? A disciplina é fundamental, Sim. a disciplina e o foco. Eu acho que quando o aluno, ele sabe que ele não quer, sabe? Eu não quero chegar no terceiro ano e não ser aprovado. Eu não quero estudar numa universidade que tenha uma avaliação não tão boa, né? Junto ao INEP. Se ele sabe que ele não quer isso para ele, significa que ele já está escolhendo um caminho. E esse caminho ele tem que ser pautado pela disciplina, né? E nas nossas aulas, assim, a gente tenta sempre mostrar para os alunos que esse é o foco. Independente de você ter inúmeras disciplinas e avaliações para estudar, quando você vai escrever o seu texto, é o seu texto que tem que ser o protagonista. Você tem que focar naquilo ali. E esse foco, ele vem no 9º ano, porque a gente já tem resultados significativos no 9º ano, ele vem no segundo, a segunda série já tem alunos que às vezes são aprovados em medicina, tiram notas muito relevantes nos exames de ingresso à universidade, mas eu acho que disciplina é tudo, disciplina e foco. E saber e se colocar à disposição da aprendizagem. Porque não adianta você ter a melhor estrutura, que é a estrutura que o colégio tem, os melhores professores, que é o que o colégio tem, se você não se abre para aquilo ali, se você não se deixa acessar, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que se eu fosse elencar um ingrediente, sabe, Núbia, para falar para os alunos qual é o ingrediente fundamental para obter sucesso na redação, acho que não só em redação, acho que em todas as disciplinas, estar disponível, estar aberto. Uhum. Porque aí as coisas começam a acontecer, né? Eu vejo muito essa questão de todas as disciplinas, né? Mas, lógico, a redação é o plano de estudo. O aluno ele tem que ter um plano de estudo. Saber onde ele vai chegar, né? Exatamente. Pra onde ele tá indo, né? Eu não posso pegar o meu aluno que tirou 500 e exigir dele, daqui 2, 3 meses, 920. Então, eu sempre digo a eles, se você está no 500, não vá querer ir para o 900 direto. Tirou 500, lute pelo 600. Tirou 600, vamos lutar para o 760. Tirou 760, vamos buscar o 860. Então, você não precisa ir todo. Um degrau de cada né? vez. É um degrau de cada vez. E as coisas acontecem, é o desabrochar, Ju. Eles estão desabrochando. E o aluno que ele consegue já entender isso no 9º ano, ele não sofre lá no 3º ano. Ele vai mais leve, ele não fica louco porque ele tem uma redação para fazer. Porque ele treinou o tempo. É a disciplina que o Vitor está falando, né, Vitor? Sim. Treinou o tempo. Ele leu. Ele tem conhecimento de mundo. Ele tem um repertório. Né? O Enem ele traz temas super pertinentes. Os temas eles estão retratando, discutindo os problemas sociais do seu país. E é engraçado, né, que a FUVEST esse ano, ela deu uma mudadinha, né? Deu. Porque assim, ela veio das diversas faces do riso, né? Sempre procurando essa coisa, norteado pela essa questão filosófica, né? Uns temas mais... E agora, esse ano, o último tema, se voltou para a questão social. Que eu até anotei aqui, porque é um tema longo, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, né? Não, esse foi do Enem, desculpa. Foi refugiados ambientais e a sua vulnerabilidade, não é isso? Social. Isso, vulnerabilidade social. Nossa, você fala em refugiados ambientais no Brasil atualmente, nossa, é um assunto de extrema relevância e discutido constantemente. A gente tem indígenas que abandonam suas comunidades por conta da ação irregular de madeireiras, por exemplo. Sim. A gente tem a própria expansão das fronteiras agrícolas. Sim. Você vive num estado, né, Mato Grosso, que isso aqui é muito próximo, né, de nós. A questão dos quilombolas também, que às vezes por conta do mesmo motivo precisam se locomover e acabam sendo refugiados ambientais ou refugiados ambientais também por conta de alguns desastres que acontecem também com uma certa reincidência aqui no país. Então, a FUVEST esse ano já deu uma mudada, assim, né? Eu acho que pega um pouco a tragédia de Mariana, estava bem, né, claro para eles ali.
E assim, eu acredito, pelo menos na minha visão, não sei a sua, Nubia, que esse tema da FUVEST ele se aproximou bastante do Enem. Muito. Sim. Por conta da população que é atingida, não Até, é? Pelo problema. E você estava falando Na de realidade, tese, os temas né? conversaram um pouco, né? Sim, bastante, vejo, bastante. E quando a gente fala de tema, né, os alunos sempre têm essa mania de perguntar o que você acha que vai ser o tema? E a gente sempre fala, né, Nubia, vai ser um problema. Vai ser sempre um problema. Sempre vai ser um problema. E esse ano, acho que o problema abordado pela FUVEST conversou, né? Bateu um papo. Eu gostei, eu Enem, achei né? muito interessante. O que você achou do tema do Enem? E eu vi assim, quando você fala como o tema do Enem, né? Que falou sobre os povos, né? A valorização dos povos. O que acontece? O Enem, ele, nos últimos anos, vou falar dos últimos anos, né? Ele traz uma questão onde o aluno ele tem que refletir muito sobre a inclusão. Porque o Enem traz temas relevantes, né? Onde a minoria... a minoria não, desculpa. Onde são as pessoas excluídas de um contexto e que não se comenta, né? Não se discute isso. Então, os nossos alunos, eles têm que realmente olhar ao redor. E eu acho isso muito pertinente. Porque a partir do momento que o aluno começa a olhar ao redor, ele vai saber falar sobre esse meio ambiente, ele vai saber falar sobre a importância deste povo que está sendo deixado de lado, ele vai conseguir trazer o sentimento dele para dentro do texto dele. E aí entra realmente aquela questão que o aluno de nono ano vai conseguir, o aluno do primeiro, do segundo, do terceiro mais ainda. Né? Por quê? Porque ele vai ter a noção do que está acontecendo ao redor. Então, eu vejo assim que o tema, eu sempre falo para meus alunos, olha ao redor de vocês, né? A questão do registro civil. O que a pessoa consegue sem um documento? Não vai tomar vacina, não vai se matricular, não vai fazer nada. Sim. Então, vamos olhar ao redor, né? Vamos ver o quanto esse problema pode influenciar na vida. Vocês não acham, então, que a gente trabalhar a escola, o Notre Dame trabalhar essa questão da maturidade, né? Que eu ainda acho ele, às vezes, um tema afastado, por mais que vocês falem que é uma realidade, intelectualmente, da grande maioria dos estudantes brasileiros. Então, é um privilégio muito grande o aluno do Notre Dame ter vocês dois, né? Não só vocês dois, ter o elenco que eles têm de professores que chamam a atenção para isso e digo mais, que trabalha muito essa maturidade. Os discursos de disciplina, os nossos discursos são muito uníssonos, né? Tipo, na questão da disciplina, da atenção, enfim. Além desse diferencial, porque, né, não adianta, é uma crítica pertinente aos exames, o quanto eles são distanciados da idade cronológica desses alunos para ter essa reflexão crítica, porque na prática eles não têm. Entende? Assim, tipo, não é uma conversa que eles teriam. Mesmo no cotidiano. Vamos lá, mesmo assistindo um filme das irmãs nadadoras que trata de refugiados. Vamos pegar refugiados, não refugiados ambientais. Mas mesmo que ele assista esse filme, mesmo que a gente debata esse filme, ela vai ficar muito na superficialidade. E às vezes você lê a redação desse aluno, você fala, uau, mas ainda na conversa ela vai estar na superficialidade. Mas isso é uma questão, enfim, de exames de vestibular. Sim. Agora a gente tem um privilégio de ter um elenco incrível, de vocês trabalharem a maturidade, de vocês trabalharem a perspectiva do crescimento deles, né? Um aluno que entra no nono ano, e isso eu falo até como mãe de um filho que está lá no ensino médio, né? Não só como professora, que pega do nono ao primeiro, eu já sinto diferença. Sim. Nossa, na escrita dele. Eu olho e eu falo, uau. Né? Essa coisa, eu acho que e eu acho isso é lindo. Literatura, interpretação de texto, filosofia, sociologia, história, geografia, os colegas de humanas que estavam aqui no episódio 1. Além desse diferencial, o que a gente tem para 2023 de diferente, assim, que vocês podem dar um spoilerzinho que vai ter de diferença nossa aí, esse ano? Além de tudo que o colégio já oferece, que acho que eu sou suspeito para falar, né? De bacana, no ano que vem a gente vai ter uma
Esse ano, esse ano. É esse Esse ano, ano. né? Esse ano. Vou brincar falando, não, a gente Os gravou próximos. esse podcast ano passado. Não. É esse ano, né? Já virou o ano 2023. Esse ano a gente vai ter o plantão, muito mais plantão de redação, né? Muito mais presente na vida dos alunos, né? E muito mais ligado também às práticas textuais que são desenvolvidas dentro de sala de aula. Então, essa é uma grande novidade. A disciplina, ela de redação, ela não vai se esgotar dentro da sala de aula. Ela vai extrapolar a sala de aula e ela o colégio vai disponibilizar aos alunos outro momento especial para que eles consigam se aprofundar no conteúdo e nas atividades que vão partir da sala de aula. Ou seja, eles vão ter praticamente uma oficina, um laboratório de produção de texto para que o texto deles, para que os parágrafos, os períodos, eles possam ficar cada vez mais compreensíveis, mais claros, diretos, buscando aí a nota 1000. Que a gente vai chegar lá. Tá próximo. Ah, com certeza. Então, eu, né, os meus nonos e primeiros também passaram por todo esse processo de oficinas, né, o itinerário continuará focado na redação, quem vai participar deste momento, mas, assim, uma das novidades para os nossos alunos é ensiná-los a compartilhar com eles, a melhorar esse conhecimento, essa memorização, né? Eu vejo muitos, de novo, tem que escrever. Quando você está no debate, está ótimo, eles adoram, eles participam, eles falam, brigam para falar, aquela coisa. Aí partiu para a produção. Mas vai ter que escrever? Detalhe, gente, isso não sou eu que estou falando, isso é provado cientificamente. Quando você escreve, você ativa mais 800 áreas. Quando você digita, você atinge 90. O que você quer? Que lado que você está? Então, uma das novidades é que nós vamos caminhar juntos com esses alunos para que eles, então, aprendam algumas técnicas, né? Coisas simples, gente. Eu estava lendo uma reportagem esses dias que na China estava tendo muitas pessoas com Alzheimer. E aí eles construíram lá um parque, onde neste parque você só pode andar de costas. Você já entra lá de costas, você anda de costas. Por quê? Porque você está memorizando, trazendo aquilo que você precisa ativar no seu hipocampo. E aí, por que o aluno não pode fazer isso? Qual é o horário que você... Exatamente. Por que ele não pode fazer isso antes de começar a produzir o texto? Né? Por que ele não pode ter o horário dele? Gente, você não precisa pegar 2 horas do seu dia para escrever uma redação. Mas você pode assistir a um documentário. Aos indicados ao Oscar. Aos indicados não ao Oscar. Todos, tem coisa ali que... Você pode fazer uma leitura. Você não precisa escrever redação todas de uma vez, né? Você pode, de extrapolador, ir por partes, né? Primeiro você faz a introdução. Essa é outra pergunta que eu ia colocar para vocês, duas, né? Tem um livro que vocês adotaram, diferente. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. E já engatando, então, na outra pergunta, tem que escrever uma por semana? Para quem tá no terceirão, vamos lá agora, foco, galera do terceirão. O mínimo é uma por semana ou não? Eu acredito que o mínimo uma por semana. Se você não consegue pelo menos uns 2 parágrafos por semana, mas ficar sem escrever, não dá. Como vocês estavam conversando, a Núbia comentou aqui, de exercitar a mente, o cérebro, né? Então, como é que a gente vai para academia? Quando a gente chega na academia, a gente fica com vergonha, pega aquele peso pequenininho, fala, meu Deus, está todo mundo me olhando. Mas para você pegar uma carga muito pesada, você tem que se exercitar. Sim. Então, esse exercício semanal, eu acho que ele é fundamental para que a redação fique robusta até a data do Enem. Sem esse exercício de, semanalmente, você pegar, escrever, ler, interpretar, consumir as outras disciplinas, né, porque elas são insumo direto para a construção de repertório no texto dissertativo e argumentativo. Se isso não acontecer, se o aluno não tiver um olhar crítico sobre as outras disciplinas e começar a estabelecer relação entre os temas que nós propomos em sala de aula e as outras disciplinas, isso não dá, é um exercício.
Então, esse livro adotado, ele vai ajudar, esse livro que você comentou, Juliana, ele vai ajudar de uma maneira bem direta em algumas questões que são entraves aí no sucesso de alguns alunos. Coisas simples que, na correria de dar conta de simulado, de prova, às vezes os alunos deixam passar batido. Então, esse livro ele vai ajudar bastante, porque ele tem muitos exercícios, né? Ele tem QR Codes que direcionam o aluno para algumas videoaulas. É bem interessante esse livro. Então, ele vai compor, junto com a apostila, um material que a gente acha que é fundamental para que os alunos tenham como consulta e exercício, né? E prática direta o tempo inteiro. Mas ficar uma semana sem escrever, acho que não dá. Muitos alunos... Você acha também? Então, eu já ia falar exatamente sobre isso. Alguns alunos chegam e dizem assim, eu não vou estudar para a prova de redação, porque prova de redação é só fazer um texto. Gente, pelo amor de Deus, a prova de redação não é só... Fazer o texto, acho que é o último. A última etapa. Né? Eles têm que fazer muita coisa antes de produzir esse texto. Tem toda uma estrutura para ser estudada. Prova de redação exige muito estudo. Como eles têm muitas matérias, eles precisam necessariamente fazer uma redação por semana. Não precisa ser inteira. Eles podem escolher, por exemplo, esta semana eu quero fazer a introdução. Pegar 3 temas e fazer 3 introduções diferentes. Semana que vem eu vou fazer desenvolvimento. Pegue esses mesmos temas, essas introduções e faça um desenvolvimento. Por partes. Não precisa ser desesperadamente. Que isso vai internalizando e eles vão indo, eles vão pegando jeito. Quando eles percebem, já foram. Então é muito importante, sim, essa disciplina. Voltando ao que o Vitor falou, a disciplina. E a redação, a produção de texto uma vez por semana é justamente isso. É adquirir esse hábito da leitura, da escrita. E isso serve para tudo, né? Todas as matérias. Sem dúvidas. Vocês acreditam que ter um pano de fundo, ter um modelo e adaptá-lo aos temas facilita a vida e dá conta de ter uma nota boa nos exames? Ou vocês acham que a liberdade criativa, o aluno que traz suas referências, que assiste muitos filmes de cinematografias diferenciadas, que lê uma literatura também para além do blockbuster, para além da sala de aula, para além do que as blogueiras tiktokers indicam, mas aquele aluno que ele busca, que ele lê e assiste séries e séries interessantes, ele traz essa bagagem ou ele ter um modelo, padrões ali como se fossem espelhos de redação que ele vai adequando? O que vocês acham sobre isso? Eu não vou dizer que o espelho ele é 100% ruim. Né? Eu acho que até um dado momento, quando o aluno está com muita dificuldade, ele ajuda bastante porque ele começa a perceber, internalizar onde fica o quê. Mas ele vai sentir naturalmente a necessidade de escrever algo autoral, porque o espelho ele não vai dar conta de tudo. Sim. Ele não vai conseguir encaixar um retângulo num espaço que só cabe um triângulo. Em algum momento, essa matriz ela vai falhar. Então, é interessante num determinado momento, porque ele vai começar a perceber que algo se repete nessa estrutura. Mas a argumentação, a discussão, chega um momento que depende do aluno. Não tem matriz nenhuma, nenhum espelho que vai dar. A discussão, a autoria, isso depende do aluno. E o aluno que tem uma bagagem cultural significativa, aí a redação dele começa a fazer a diferença. Diferente de você simplesmente decorar um modelo e encaixar ele para qualquer situação. Como se fosse uma roupa que é super confortável, né? E você tem diferentes contextos que você precisa circular. Não, eu vou com a minha roupa confortável. Aí você vai começar a perceber, putz, esse moletom que é super bacana, aqui ele não vai dar aqui, não cabe. É a mesma coisa. Pode ser super confortável num determinado momento, no início. Mas
algumas situações elas vão se apresentar e você vai sentir vontade de se despir disso. Você vai, naturalmente, vai ele vai querer se enjoar. despedir disso. Ele vai perceber, Vai nesse perceber amadurecimento que que não nós falamos, ele vai Não dá. perceber que ele pode ir muito além do que aquilo ali. Ele enjoa, ele não vai muito tempo. Ele já começa a perguntar, pode mudar? É. Deve mudar. Aham. Eu posso Deve. mudar isso aqui? Posso Eu mudar? Claro, o texto é Uhum. seu. Acho que é algo Sim. importante Aham. falar para os alunos, Sim. porque eu acho que toda vez que eu começo a dar aula na segunda série de ensino médio, os alunos chegam, não sei se você percebe isso, Núbia, achando assim, eu tô com medo. Medo. Eu não sei se eu faço. Eu falo, o texto Uhum. é seu, não é meu. Faça o que Pode mexer. O texto é Aham. seu. É seu o texto. E esse empoderamento, né, com relação ao texto é importante, porque quando ele percebe que o texto dele vai e volta e começa a estabelecer aquelas relações que eu comentei Sim. com o filme que ele viu, com o Sim. livro que ele está lendo. O próprio conteúdo, né, Vitor, Sim, de literatura, de biologia, de geografia, história, ele começa a fazer essa relação. Sim. Né? É muito interessante quando o aluno está escrevendo sobre um tema lá, energias renováveis, ele fala, nossa, o professor André, ele falou sobre isso na aula dele, eu posso colocar Sim. aqui? Opa, ele já começou a pegar, né, a importância dessa situação. Uma vez eu fiz um comentário em sala de aula, não me lembro agora qual foi a turma, que eu acho o texto dissertativo argumentativo fácil. Aí algum aluno ficou revoltado comigo, Imagino. né? Como assim eu achar o texto dissertativo argumentativo fácil? Eu falei assim, eu acho muito mais fácil eu chegar num vestibular sabendo que vai ser esse gênero textual. Sim. Tendo treinado esse gênero textual desde o 9º ano. Eu vou chegar no vestibular, mas assim, muito tranquilo, porque o gênero textual eu já sei. Porque os vestibulares antigos, Nossa, gente, que não tortura, hein? havia essa definição de gênero tortura. textual. Sim. E a gente pensa, por exemplo, em você fazer uma criação narrativa em 30 linhas. Uhum. Você tendo a narratividade, ou seja, a mudança de situação, o clímax, um desfecho para essa história, personagens, tempo, espaço, em 30 linhas, isso é extremamente difícil, né? Eu tô na aventura de terminar de ler, não vai dar antes das férias, a não ser que eu seja aquele meme daquele cara que fala que o superpoder dele é ler várias páginas. Eu queria ter esse superpoder também. Em 30 segundos. Aham. Mas eu tô lá com os irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Aham. E assim, a história é incrível. E na apresentação, no prefácio, ele já diz que ele divide essa história em 2 tempos. E o que vai acontecer no tempo anterior é importantíssimo para a sequência do romance. Né? Aí você fica pensando, pô, uma super estrutura, a descrição que ele vai fazer de todos os irmãos do pai, que é o ponto aí importante, da mãe e etc. Imagina, daí você vai, né, adentrando no livro e fala, uau, que incrível. É a mesma sensação de quando eu li do Tolstói, Karenina e uau, né, que você vai adentrando essa criação literária. Impossível ser Escrever feita 30 linhas. em 30 linhas. Sim, eu sempre falo para eles, olha, Impossível Não você dá. ter um Dom Casmurro Aham. com toda a ironia machadiana em 30 linhas. Não Então precisa- é muito mais tranquilo, sim, gente. não precisa, mas esse é um ponto também interessante. Eles têm muito medo e tentam criar obras-primas no texto dissertativo. Eu sempre falo, ninguém aqui Que não é o espaço para quer, obras-primas. deve pensar em ser a Uhum. Clarice Lispector Sim. ou o Novo Guimarães Rosa. A gente está fazendo um texto dissertativo argumentativo com limite de 30 linhas e o objetivo é a gente tirar 1000 ou ter uma nota razoável para a gente entrar numa ótima universidade. Então, essa preocupação, esse peso de ser um grande escritor, tirem isso da cabeça de vocês. A gente quer entrar para medicina. Eu vejo assim, que é que o texto passar no dissertativo vestibular. argumentativo ele também facilita muito a vida para outros gêneros. Igual o ITA, agora, né, para os meus alunos, os nonos. O gênero foi dissertativo só. Não foi argumentativo, foi dissertativo. Então, muito mais fácil ainda para eles. Eles já têm a noção, já conseguem, né, discutir sobre o que eles querem ali. Se vai uma crônica argumentativa, ok. Se é um artigo de opinião, ele já sabe argumentar, é uma resenha, tá ali a crítica. Então, assim, é um texto, eu acho fantástico, eu sou apaixonada, não posso nem ficar falando muito. Eles falam para mim também é isso. muito- Você tá doida?
ok, né? Muito tranquilo, eu acho, Sim. pelo menos assim. Não fiquem chateados conosco. Vocês estão falando enquanto Não, professores. Não, de fato. Pensa, lendo um texto narrativo, seja qual for, pensa, isso seria, né? Discutir essa temática seria impossível. Né? E pegando o texto, eu falei da minha leitura, que não foi só essa, foram algumas leituras nas férias, que inclusive eu li. Só que eu li da francesa. Você leu qual? Eu li O Lugar. Eu li O Lugar. O Lugar é da família? O Lugar fala da relação dela com a família. Da relação dela com o pai. Gente, que livro. Como é o nome dela mesmo, Vitor? Annie Ernaux. Annie Ernaux, que foi a vencedora do Nobel de Literatura. Isso, do último ano. Eu tô lendo agora o muito grata por você ter me indicado ele, porque ótimo livro, né? eu li na viagem e assim me tocou livro. pra caramba. Tiveram algumas outras leituras aí, mas eu queria que vocês dois aqui falassem. O que vocês fizeram nas férias de legal, assim, de... Dormi muito. Dormiu? Ótimo. Você Eu caminhei. A Núbia, ela não quis contar isso, mas ela faz caminhada. Ela é fitness. Ela é fitness. Eu caminhei, gente. Eu caminhei pra poder comer mais. A última vez que eu vi num podcast aqui, o cara falou do bíceps dele, olha o meu agora, a gente não tá zoando, vai. Fala. Eu dormi bastante. Eu acho que li. Eu retomei, li... Tô relendo, né, ainda. Do Kafka, não é Metamorfose? O Processo. Do Processo. E tô começando a ler Só Garotos, a biografia da Patti Smith. Ai, maravilhoso. Tô começando a ler Só Garotos também. Então, acho que foi isso. As férias. Também série assisti O Urso. Que acho que é uma série muito bacana. E acho que foi só a série que eu consegui me prender. Porque tem momentos que eu não consigo parar pra assistir, sabe? Uma série direto, assim. Então, eu tenho um problema sério com série, né? Porque eu vou pulando. Já entendi, já sei o que vai acontecer. Meus alunos falam, professora, você não tem maturidade pra assistir série. Eu falo, não tenho muita paciência, não. Agora, o livro já prende mais, que leu, né? Núbia? Além de fazer várias caminhadas. Não, gente, nas férias eu gosto de pegar aqueles livros, assim, bem... É que eu já li, eu gosto de reler, eu gosto de rever algumas coisas. Você gosta de romance. Não, gente, por incrível que pareça, eu estou lendo Alto da Compadecida. Eu estou lendo... Nossa, sério, que legal. Sim, eu estou com uma estrutura de trabalho, então, assim, eu estou muito apaixonada. De novo, né? Então, eu reli alguns, né, que eu vou trabalhar agora o ano que vem com eles. Li de novo a Barca do Inferno, porque eu estou, assim, bastante empenhada em algo novo, que eu não vou contar agora, porque é uma novidade para o próximo podcast, tá? Não posso falar agora. Mulher de segredos, cheia de segredos. Vem novidade aí, tá, gente? Estou falando para vocês. Então, assim, série realmente. Eu assisti alguns filmes que meus alunos indicaram. Teve um... Depois do Universo? O Universo Depois de Você? Isso, eu nunca li. Eu sou péssima de nome, gente. Eu sei que eu quase desidratei de tanto chorar. Eu vou pegar meus alunos agora, depois no retorno, eles verão o que eu vou fazer com eles. Quase morri de chorar. Mas, assim, preparei muito material, eu não viajei, fiquei por aqui mesmo. Então, você acaba, professor é professor, né? Você acaba mexendo, preparando, vendo alguma coisa para fazer. Mas foi isso. Olha... Que ótimo. Bom, eu acho que eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu não sei nem quanto tempo já foram. As minhas recomendações fílmicas, é verdade, né? Ai, vamos lá. Foi muita coisa que eu assisti, mas foi o Ruído Branco. Ruído tá Branco na eu quero Netflix. assistir. É uma adaptação de um livro que eu com Adam Driver, não é? E é um diretor que eu gosto dele, da esposa dele. Um casal. Ele é o mesmo diretor de Cenas de um Casamento, então. Nossa, filmaço, né? E ela é diretora de Mulherzinhas, e, enfim, Lady Bird. Nossa, e ela tá como incrível. atriz. E ela tá como atriz, ele dirigindo. E, enfim, e um livro que não me pegou. Eu sou difícil, né, pra livro que não me pega. Ruído Branco foi um livro que não me pegou, e todo mundo elogiava e tal. E o livro, aquela coisa assim que eu fui pulando, fui deixando de lado. O filme
salvou o livro, galera. Não leiam o livro, tô brincando. Assista o filme. Mas Crime e o Castigo eu li filme- também. Gostei o livro. Eu Gostei. adoro, sou fã. Crime e Castigo, ai, amei. Li também. Não lembrei. Então, o Ruído Branco foi uma coisa que eu me lembro que eu assisti nas férias. Gente, eu tô aí de Last of Us, né? Eu sei que não é todo mundo que tá nessa, mas eu estou, né? O Urso você já tinha me indicado, mas eu acabei não vendo. Eu assisti outra série. White Lotus. Não assisti ainda. HBO. Também não. White Lotus, assisti as 2 Não temporadas. assisti. E eu acho, assim, nossa, me pegou muito. Mas tem um filme que agora tá me falhando a memória, eu vou ficar devendo isso. Fica nas cenas do próximo capítulo. Que tem a mesma temática, que é a mesma coisa de resort e hotel 5 estrelas. Ah, nem a continuação do... Hã? After Sun. Tá no MUBI. Assim, quem MUBI. tem MUBI. Uhum. Gente, dá 10-0 em White Lotus. E olha que White Lotus eu já amei. Eu acho, e vocês têm que usar, quem assistir After Sun, na redação desses dois, porque, assim, aborda muito essa questão das diferenças sociais, que você já tem isso em White Lotus, mas é com um diálogo muito, para mim, muito mais bem escrito, né? Eu revi no início das férias com o meu filho lindo, maravilhoso, que ele queria assistir, ele estava assistindo Crimes do Futuro, de Soderbergh, eu não sei se vocês viram. Nossa. Ele tem um cinema mais estranho, né? Esquisitinho. Esquisitinho. Então eu ótimo. já aviso que é uma coisa mais esquisita. Então é um filme estranho. Mas como ele não é liberado assim para menores, eu falei, deixa eu sentar com você para assistir, porque qualquer coisa a gente vai conversando. Porque ele tem algumas questões ali que seria a beleza no futuro seria o interno. Seriam os órgãos internos. Então, as vernissagens, os espetáculos, as performances seriam mostrando o que você tem por dentro. Meu Deus. Te cortando. Operações ao vivo. Seria mais ou menos isso. Seus cortes, suas cicatrizes e o que você tem dentro. Metáfora interessante. Né? E não mais o externo. Seria a valoração. Aí, deixa-me ver. Não estava preparada para eu falar. Aí eu fui lendo no caminho Lugar. Aí eu li Os Tais Caquinhos, da Ana Tércia, que é uma escritora, acho que é do Ceará, porque a história se passa no Ceará. E na Tércia Pontes, se eu não me engano. E ela mora, eu acho, em São Paulo. Então tem uma coisa muito legal nesse livro aí, que é talvez resgatar memórias, que aí me lembrou muito Lugar, né? Eu consegui fazer uma relação aí, só que com outro ponto de vista narrativo, que é muito bacana. E Os Tais Caquinhos, não sei se vocês pegaram, se vocês curtem, mas faz referência a Marina Lima. Os Tais Caquinhos do Velho Mundo, né? E, né, muito bacana. O Alvo Noturno, do Piglia, que é um escritor argentino e tem muita ironia machadiana ali. Eu acho que das férias que me marcaram foram um livro de teoria e já estou começando, né? Mas foi isso. Eu tive que viajar, mas não queria ter viajado. Mas eu viajei, mas sem querer. Então foi... Por isso eu fiquei, eu acho que lendo, assistindo o filme bastante por conta Nós disso. vamos ter algumas novidades em relação à leitura também o ano que vem, né? O quê? Não, é novidade, Ju. Novidade. Vai ficar Gente, mas tem que falar. É o próximo podcast. Aí nós já vamos falar de algumas experiências. Ai, né? alienígenas, as experiências, alguma coisa assim de... Né? De repente a gente traz até um aluno aqui para falar da experiência. Olha, tem coisa nova aí, gente. No Belopes, empresária, aí. empreendedora. 2023 promete, hein, gente? Tá, mas aproveitando que a gente estava falando de série, eu falei de After Sun e White Lotus, que eu acho que são duas referências bem legais. The Last of Us.
Vandinha. Lembrei agora de Vandinha. Verdade. Viralizou. Tinha até esquecido de Vandinha. Nossa, Verdade. Foi indicação dos meus alunos de ir no também. mercado e de repente encontrar alguém dançando. Sim. Lá. BBB 23. Começou. Começou. Vem cá. Dá para usar na redação? Ó, eu acho que isso a gente vai responder no próximo episódio. Ah, não, você tá igual no Bia Lopes, que é tudo próximo episódio, tudo próximo episódio. Mas dá. A gente não adianta, no próximo episódio. Não, mas dá pra Não esperar, vai eu dar quis aqui. dizer. Ah, dá dá pra pra esperar esperar. o próximo podcast, foi isso que eu quis dizer. Então, dá pra esperar o próximo episódio Isso. pra gente conversar sobre isso. E aí a gente tem aqui também a nossa Núbia Marinho. Ah, não sim, tava aqui, gente, eu né, queria Que é falar. fundamental, Núbia Marinho, fundamental em todo esse trabalho que a gente desenvolve no Colégio Notre Dame na disciplina de redação. Uma pessoa fundamental. E acho que ninguém melhor do que ela para Sim. começar respondendo já essa pergunta aí no Aham. próximo episódio. Eu achei legal você ter falado, a gente não falou, a Núbia Marinho estaria conosco aqui, mas ela não pôde, né? Hoje ela teve Mas um o compromisso próximo ela familiar, que é a corretora de vocês, maravilhosa. Tem uma coisa, né? Vocês se apresentaram falando de uma coisa que os alunos não sabem, eu estudei com a Núbia Marinho, olha. Sério? É porque eu fiz letras depois, né? Então, aí o meu horário seria o noturno. Isso. Noturno? O meu horário seria o noturno. E eu comecei a dar aulas, já fazendo faculdade. Só que eu dava aula à noite. Então, eu precisei ir para o matutino. E aí foi onde eu conheci Núbia Marinho. Maravilhosa. Já Núbia, era né, gente? maravilhosa. Núbia. É que o Notre Dame tem essa Fechou, tradição né? de contratar professores Sim. com o mesmo nome, né? Andrés, Robertos, Núbias. Né? A gente sempre fica na dúvida, quem será a próxima Juliana? O próximo Vitor? Verdade. Que é sempre, né? Vai vir no Tem metaverso, sempre o o Vitor do metaverso. Vai vir o Vitor do Né? metaverso. Mas aí ela não pôde, mas é maravilhosa. É uma corretora incrível, Sim. tá aí há muito tempo. Anos de experiência. com Anos de ele experiência. também. E ela vem trazendo algumas dicas também. no Que isso é próximo. uma coisa assim, os alunos, a gente escreve uma redação por semana, mas quem vai corrigir? Precisa ter alguém lendo essa redação, mandar para a corretora, a pressa em receber, ai, cadê minha prova e tal. O que vocês têm a falar sobre isso? Ah, tem que, poxa, a Núbia é a pessoa, pelo menos comigo lá, com você também, né? Que cuida disso tudo. E tem dias que eu fico imaginando a casa dela parecendo aquela cena do Harry Potter, que as Sim. cartas entram, assim, só redação. Mas é bem redação. isso mesmo. Né? A casa da Núbia, eu sempre Sim. imagino ela numa cena Aquelas, do Harry Potter. assim, anos 80, Xuxa recebendo cartas, você lembra? lembra? É chuva Mas de- joga a carta aqui, é vou chuva de pegar. redação, né? Dengue, joga a carta na aqui. De casa quem da é esse Núbia. Gente, baixinho? mas é isso, eu também sou corretora. E é desse jeito, eu não sou só professora, É. eu também sou corretora. Eu É uma corrijo para chuva. outras pessoas. E é justamente E- ela que vai estar acompanhando, né? É. Os nossos alunos nessa novidade semanal que vai se tornar a extensão da aula de redação. Então, Então, mas assim, extremamente eles vão ter essa espaço. pressa deles, assim, seria É legal normal. vocês falarem que, tipo, é normal eles se sentirem normal, ansiosos, é ansiedade. mas que tem que ter um tempo, Mas né, eu de sempre correção, digo, gente, Ju, para ter qualidade nessa Eu correção, sempre digo né? o seguinte, Sim. não é uma máquina que corrige a sua redação. Quem corrige a sua redação é uma pessoa que ela vai ler uma vez, ela vai ler 2 vezes. A sua letra, às vezes, não ajuda a leitura dela. Não, é isso, eu Né? como Enfim, professora né? deles posso falar, mas eu, no caso, eu risco inteiro e falo, não entendi, ilegível. Ela não pode fazer Ela isso. não pode. Como o meu Mas, gênero assim, é resposta, eu só escrevi legível. E não é uma turma só que ela corrige de todo o ensino médio. Então, assim, Sim. nós termos paciência também ao recebermos essa redação é muito importante, até porque você já recebeu uma anterior. Trabalha em cima dessa, já vai produzindo outra, você tem material para trabalhar. Você não precisa ficar esperando chegar a sua prova para você começar a estudar para a próxima. Não. Né? Vai Sim. fazendo, já vai produzindo. Eu estou lá, o Vitor está lá, você está lá, nós já vamos conversando sobre isso, já vamos... Porque é um processo demorado. Eu sempre digo para eles, falo, olha, gente,
Corretor não tem sábado, não tem domingo, não tem marido, não tem parque, não tem caminhada, não tem filho, não tem ninguém. Tem só redação. É bem isso. Então, é uma questão humana. É Credo, não fala isso da Núbia, tadinha. Não é dela, são de todos os corretores. O corretor, ele tem um ponto muito importante dentro do processo. Sem ele, o processo não vai. Sim, é essencial. Né? Ele é essencial, exatamente. Viva o corretor, valorize o corretor. Sem ansiedade, alunos. Sem ansiedade. Falando nisso, vocês falaram uma coisa, ele não é máquina, não sei se vocês viram o algoritmo, agora eu esqueci o nome, que está escrevendo artigos acadêmicos, que está fazendo a escrita e tal. Eu brinquei ainda com quem me falou disso. Eu brinquei e falei, mas esse artigo escrito pelo algoritmo já publicou em alguma revista Qualis A, né? Qualis B, B+, assim, alguma coisa assim, ou não? É só porque você supostamente fala que é a mesma coisa do tradutor, né? Eu vou colocar o texto lá, assim, tipo, eu preciso do meu resumo de texto científico traduzido para o inglês, eu coloco no tradutor e ele sai um texto sem coesão, muitas vezes sem coerência, né? E havia um questionamento, eu acho que mais antes da pandemia do que pós-pandemia, de que nós, professores, poderíamos ser substituídos por inteligências artificiais, né? Que aí eu dou risada, porque eu acho que ficou bem claro para a grande maioria que não seremos. Nem acreditam nisso. Não seremos substituídos. Eu acho que o aluno prefere a gente do que o algoritmo. Sim. Sim. Eu não tenho dúvida disso. Nas redes sociais, na época da pandemia ali, ficou claro. Mas assim, vocês acham que há a possibilidade de algum vestibular, eu não digo FUVEST, não digo Unicamp, não digo Enem, que são grandes, mas algum vestibular, por exemplo, de uma universidade privada, investir em uma inteligência artificial para correção? Acho. Porque vocês sabem que já existe, né? Não são as grandes. Não tô falando dessas universidades aí. Sim, Vocês acham eu também acho que sim. Ô, Ju, os alunos sempre questionam assim, professora, se eu copiar um trecho do texto motivador, legal. Né? O que acontece? Falei, olha, primeiro, o seu corretor é treinado, ele vai ler o texto motivador para poder corrigir a sua redação. Óbvio, né? Você não é proibido de copiar algo do texto motivador, mas você sabe que aquilo ali não vai elevar sua nota. Ok. E se eu inventar uma pesquisa? O seu corretor, ele é uma pessoa especialista. Ele não começou ontem. Ele conhece o tema. Ele conhece o que está sendo abordado ali. Professora, e se eu colocar segundo G1? Olha, o seu corretor vai ler. Então, eu falo para meus alunos, não contem com... mas teve um menino que escreveu não sei o que na redação dele, o corretor não viu, ele tirou mais de 900. Falei, não contem com a sorte. Por quê? Uma coisa, eu sou corretora. Eu acordo às 4 da manhã e começo a corrigir provas. Achei que você falava, eu acordo às 4 da manhã e vou correr. Gente, parque, mãe, eu acordo às 4 da manhã para corrigir prova, eu sei até que horas o aluno respirou naquela prova. É diferente de se eu chegar em casa às 20 horas, depois de caminhada, depois de alguma coisa, e começar a corrigir até meia-noite, ok, eu vou numa boa. Depois já começa a bater o cansaço. Se eu insisto, pode ser que passe alguma coisa. É ser humano que corrige. Então, não conte com a sorte. Porque você não sabe que horas o seu corretor vai corrigir a sua reunião. Né? Do Enem, pelo menos, ele está com mais de um corretor, né? Então, sim, ele tem mais de um corretor, exatamente. Então, assim, não conte com a sorte, não precisa. Porque se você acha que você vai enganar, aí é o ponto que eu queria chegar. Você pode criar enganar a gente, mas no Enem você não vai enganar. Porque lá a sua prova vai passar por 2 pessoas. Então, não conte com a sorte. Se eu não me engano, tem uma parte dos critérios, me corrijam aí, que diz que é uma das razões do zero, não é, Vitor? Se você escrever qualquer coisa deliberadamente que não tenha relação com o texto, você pode tangenciar ou dependendo do que mas for. Mas tem isso, né? Por conta que teve o caso famoso que os alunos falam que colocou receita de miojo. Foi, eu acho que pós-miojo que passou a existir esse critério, né? Qualquer coisa deliberadamente
sem sentido. Que aí eu acho que está mais relacionado com aquele aluno mais imaturo, é o que o Vitor falou. O aluno disciplinado, o aluno que quer nota, ele não está preocupado e, não, vou tentar escrever qualquer bobagem aqui para... Ele sai até mal se ele não conseguiu desenvolver aquilo que era para ele ter feito da maneira, né, que ele gostaria. E não é nem, Doni, às vezes da nossa prova, né, Vitor, na escola, chega na segunda-feira, ele fala, nossa, prof, eu fui péssima na prova, que tema que é aquele? Eles ficam arrasados. Entreguei a redação e lembrei de um monte de coisa que eu poderia colocar. Sim. Por isso o treino, gente. Por isso a importância da disciplina, do treino. Sim. Porque essas frustrações, você pode errar no nono, no primeiro, no segundo, no terceiro. Não tem problema. Mas lá no dia, não. Mas se você não treina, como é que você vai errar no dia e achar que tá tudo bem? Né? Então, assim, por isso a importância desse treino. Vitor, o que mais que você tem para falar? Eu não posso falar muito, senão eu vou entregar. Mas é para entregar, gente. Não, a gente entrega parceladamente. Então vai lá, a primeira parcela. Parceladamente, a gente entrega. Não, eu quero primeiro falar que eu tô super feliz de estar aqui falando nesse novo espaço. Viemos pro audiovisual, como você falou no início. Feliz de estar aqui com a Núbia, parceirona aí de redação. E falar para os alunos assistirem e mandarem também dicas, né? Pedidos sobre assuntos que eles acham interessante da gente debater aqui nesse espaço, né? Conversar. Para os próximos. Acho que isso é super interessante também. Para que esse espaço fique também cada vez mais com a cara deles, né? Verdade. Acho que isso é legal. Importante. Eu tinha sugerido, né? Eu tinha feito a sugestão, já fica aqui, né? A gente está aqui nesse bate-papo já encerrando um pouco esse nosso bate-papo. Eu tinha sugerido a Dil que não fosse um professor apresentando, mediando, mas que fosse um aluno. Né? Eu tinha sugerido a ela. A gente tem tantos alunos que falam tão bem, se comunicam tão bem, que fosse um aluno que estivesse aqui fazendo essa mediação. Talvez, quem sabe, nos próximos a gente tenha um aluno aqui, né, mediando, conversando, batendo papo. Bom, para mim, claro que foi um super prazer, né, eu ainda ter ficado nessa função de mediadora. Globo vocês. Que se cuide. Patrícia Poeta que se cuide. Eu tô super aqui falando e pensando, gente, será a Globo News? Né? O pessoal que tá assistindo aí, encontro agora é com Juliana Curvo. Ao vivo. Ao vivo. Então, um é de casa, você dá aula até sexta-feira. Aí é de casa. Um é de casa. É de casa. É de casa, gente. Meu sonho é de casa. Mas eu acho ia que dar altas. Nossa, super. Receita. Super. Tá perdendo, eu acho. Né? E eu queria falar, né, apesar de toda a importância da redação, sem interpretação não é nada. Tô brincando. Não, mas é verdade, Ju, verdade. Tô brincando. Não, eu falei que eu ia terminar falando, eu ia ter que terminar falando isso. Qual é a primeira coisa que você faz na prova de redação? Interpreta. Não tem jeito. A primeira coisa que você vai fazer é ler e interpretar. A gente tem que fazer um momento que você vai ter que estar aqui do outro lado para falar da interpretação. Com certeza. E de cinema, né? Lógico. Não, sem dúvidas. Tem uma coisa que foi muito bacana também em alguma pergunta de aluno. Tem algumas perguntas que nos marcam. Isso já é uma coisa que fiquem para vocês. Às vezes, o que você fala em sala de aula nos marca muito. Que foi assim... Tem como ensinar a interpretar um texto? Interpretar um texto não é livre. Eu pego o texto, leio o texto e dou a minha opinião sobre o texto. Como eu preciso estudar para a prova de redação? É só fazer e aquilo um texto. Me marcou muito, porque a minha resposta foi: se não tivesse, o que eu estaria fazendo aqui? Eu estou aqui para matar o meu tempo e o teu. Né? Então a gente está aqui gastando tempo se não tivesse como, né? Da mesma maneira que a gente fala, parece óbvio, mas não é. O treino para a redação ser essencial. Interpretar não é você apenas decodificar. Hoje eu estava falando com o André Rubens de matemática. Estávamos nós dois conversando e as relações, as aproximações entre linguagens e matemática. Olha só.
E isso vamos abrir um parênteses, a gente tem um elenco muito maravilhoso nesse BBB Notre Dame, né? Tô brincando, não é nesse BBB, mas na escola, no Notre Dame, como a gente tem a possibilidade de você conversar sobre vários assuntos, sobre várias questões culturais com um elenco muito bacana, tipo, um professor de matemática que vem conversar comigo sobre outras questões, como André Rubens, o Elias, Danilo, super antenado com várias questões e que é das áreas de exatos. O Ramiro, ele é um cara de humanas. Ele tá errado, o Ramiro, como professor de química. Alguma coisa aconteceu ali. Sim. Ele estará aqui. Roberto Rios, então, nem se fala. Né? O Pangaré também. Então, como a gente tem um elenco incrível, fecho parênteses do elenco, as aproximações aí entre linguagens e matemática. Eu estava explicando para o André. André, existe um processo da gente ler um texto. E aí existe um processo quando eu abro a redação e eu falo para os alunos na prova, no terceiro ano, não comece comigo. Me deixe por último. Tá tudo bem. Comece com a redação, vá para as ciências humanas, me deixe por último. Mas, professor, é uma prova, me deixe por último, tá tudo bem. Né? Aí eu pego a redação, por quê? Porque ele vai estar interpretando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se ele acha que eu estou falando para ele não interpretar, ele não conseguiu entender o que eu estou falando. Sim. Né? O me deixe por último, deixar a prova de linguagem. Ele vai estar interpretando o tempo inteiro. Mas ele vai lá, ele abriu, leu o tema. Né? Existe um processo de decodificação das letrinhas. Ele foi alfabetizado, parabéns, consegue ler. Existe o processo de identificar informações. O que é a palavra-chave nesse tema? Sim. Qual que é a palavra que ela tem que estar dentro do teu texto? Ele está fazendo o trabalho de interpretação. E depois ele vai fazer o quê? Criar relações. Sim. Isso é um processo de interpretar texto. Se ensina a fazer isso? Claro. É claro que sim. Agora, precisa também do treino, né? Do ler mais. Eu acho que a gente começou falando disso, do quanto é importante lermos, né? E a gente termina, eu acho, falando sobre isso. O quanto é importante nós lermos, e não só lermos o livro, mas lermos o mundo. Exatamente. Né? Lermos o que está ao nosso redor. Né? Mas vamos lá, para encerrar, falem alguma coisa aí. Digam um tchau prolongado. Bom, acho que a nova temporada do Notre Dame, temporada 2023, promete. Queria convidar todo mundo a vir, mas vir com disposição. Eu não sei se é pra cá, porque eu olho pra cá. Não sei. Então, venham com disposição, com força, com foco, com animação, porque a temporada 2023 promete muito. Todos aqui, todos que não estão aqui, estão muito motivados para fazer com que a caminhada de vocês seja um sucesso. Mas como a gente comentou aqui hoje, é preciso estar disponível para que o sucesso chegue. Então estejam disponíveis para o sucesso. Estejam disponíveis para dar tudo certo. Quando a gente está aberto para a felicidade vem. Então vamos abraçar ela, porque vocês têm os melhores professores da cidade, quiçá do estado, e professores também entre os melhores professores do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então estejam disponíveis para o sucesso. Acho que é isso. Como o Rubem Alves fala, né? Ostra feliz não faz pérolas, né? Verdade. Então, vamos nos doar, porque este ano nós temos muitas, além das novidades que a escola oferece, né? Muitas expectativas em relação a eles, que eles acolham tudo isso que o Vitor disse, estejam abertos, né? A acolher o que nós vamos oferecer a eles, o que a escola irá oferecer. Isso é tudo muito importante, porque a gente só faz pensando neles, nos nossos alunos. Né? E o Notre é uma escola muito aberta para isso, para pensar nos alunos. É uma escola que dá a oportunidade. Então, os alunos que estão ali, eles têm tudo que eles quiserem. Nós estamos ali para eles, por eles. É isso. Sem dúvidas, né?
Bom, eu só tenho a agradecer de novo a paciência de vocês dois, as minhas perguntas. Nenhuma eu, né, entrei na particularidade de cada um de vocês, questionando, até porque o objetivo não era esse, né? Mas foi muito bacana poder trocar com vocês. É um projeto incrível. A gente tinha a ideia, né, Vitor, de fazê-lo, era só no áudio, cada um gravando na sua casa de forma extremamente amadora. Então a gente está num lugar que tem, né, mais potencialidade para a gente levar qualidade também aos alunos desse material. Então, com certeza é aquilo que você falou, venham abertos, né? A gente, se tivesse com a Núbia aqui, talvez a gente pudesse prolongar ainda mais nas nossas conversas, com certeza. Núbia Marinho tinha muito para trazer a todos eles. E é isso que vocês falaram das novidades na redação, que sem sombra de dúvidas engloba linguagens, né? Já temos novidades para o segundo ano, também vou fazer igual a vocês, mas não vou contar, vou deixar para o próximo. É um gosto de quero. Um gosto de quero mais, né? Vou fazer como vocês, vou cobrar. Você pode usar BBB 23 Vandinha na redação, vou cobrar isso, né? Pro próximo. Núbia que vai responder. Núbia, essa é a parte da Núbia. A Uma Núbia surpresa vai para responder. todos. Tá, Uma surpresa. E como o Vitor disse, a gente tem um elenco incrível, né? Eu sempre acho isso, é uma escola que propicia um ambiente em que há o privilégio das trocas intelectualizadas, há o privilégio das trocas que elas são mais para nossa formação, né? Não só acadêmica, profissional, mas como humana, né? Como a gente é levado a isso, né? Entra, inclusive, nas próprias ações da escola. Então, a gente vai ficar aqui chovendo no molhado, né, de falar do quanto, inclusive, estarmos aqui é um pensar sempre nos alunos, no privilégio que é para eles terem tudo isso que eles têm, que, sem sombra de dúvidas, como o Vitor disse, tem tudo para ser sucesso, né? Eu acho que é isso. A gente não ficou falando, se gabando aqui, horrores, que a gente podia ter feito isso. O Vitor se tornou meio tímido, né? Porque ele poderia ter falado de tudo que ele tem para trazer no Bia Lopes, todo o seu conhecimento empresarial. Deixa para os próximos, Ju. Que tudo para eles ficou uma questão assim, a gente não entrega tudo de cara, eles são tímidos, né? Eles não entregam tudo de cara. Espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês... Vai poder compartilhar, Bruna? Vai poder compartilhar, que vocês compartilhem, então, que vocês sigam a escola nas redes sociais, compartilhem, curtam também o trabalho que a Bruna está fazendo, muito bacana, naquela câmera, nessa câmera, isso, então, que vocês também sigam as redes da escola, curtam, compartilhem, participem, mandem perguntas, sugestões, que quer que né? seja discutido. Vai ter mudança e coisa nova até nas redes sociais. Tem muita mudança e coisa nova. 2023, assim, tá muito a promessa. Falei, a nova temporada. É a nova temporada de Notre Dame. Certo? Esperamos vocês. Até a próxima, que eu espero não estar como mediadora, apesar de que eu adorei. Eu acho que você nasceu para isso. Eu acho que você, eu também acho. Acho que você nasceu para isso. É de casa, né? Eu acho que você nasceu para isso. A Natuza Nery da Globo News está se debatendo. Eu acho. Você já fala que Rodrigo é comentarista Globo News, então temos apresentador e comentarista. Eu acho. Né? Mas apesar disso, a gente espera, inclusive, que alunos, né, venham, possa compartilhar desse espaço conosco. Valeu, gente. Beijos.